Olá, ótimo início de semana para você. Começa agora o Boletim Legislativo desta segunda-feira, 24 de novembro de 2025. Vamos começar mais uma semana muito bem informados? No jornal de hoje você vai ver projeto de lei aprovado que incentiva a realização de atividades econômicas de pequeno porte em imóveis residenciais. Tem ainda homenagem na Câmara. Esportistas da cidade recebem medalha e diploma de reconhecimento. Dia Nacional do Doador de Sangue. Banco de Sangue de São José, realização especial. Fique com a gente que tem muito mais para você. Iniciamos com notícia do Legislativo. Um projeto de lei aprovado aqui na Câmara cria o Dia da Honra Eclesiástica em São José dos Campos. A data visa homenagear e reconhecer o trabalho das pessoas que desempenham um papel relevante na propagação da fé e no serviço social e espiritual à comunidade, como padres, bispos, diáconos, ministros, pastores, missionários e outros. Por trás de cada cesta básica existe uma rede de solidariedade movida pela fé. Aqui na obra social da Paróquia Espírito Santo, o trabalho vai muito além das paredes do templo. São toneladas de alimentos e também remédios que chegam a quem mais precisa, graças ao esforço de muitas pessoas. Na nossa obra social, para você ter uma ideia, alguns dias atrás, nós atingimos a marca de 600 toneladas de alimentos. Repito, não é 660 quilos, nem 600 quilos, são 600 mil quilos, 600 toneladas de alimentos. Quem deu? A comunidade. Desde a pandemia até agora, 600 toneladas. Quem recebe isso? As famílias carentes, cadastradas, acompanhadas, visitadas por nós. Isso exige voluntariado. Nós temos a nossa farmácia comunitária, exige voluntariado, doações de médicos, de empresas de fabricantes de remédio. Muita gente ajuda, doa, e essa multidão de voluntários é que faz acontecer isso. É justamente para valorizar essa atuação, que muitas vezes é invisível aos olhos do poder público, que foi aprovado na Câmara o projeto de lei que institui o Dia da Honra Eclesiástica. A proposta, de autoria do vereador Cláudio Apolinário, busca oficializar a gratidão da cidade a quem dedica a vida a servir ao próximo, seja na assistência social ou no aconselhamento espiritual. Bom, eu creio que é um projeto de reconhecimento, né? Hoje nós temos as igrejas, sejam elas evangélicas, católicas, religiões de matriz cristã, que fazem um trabalho social gigante na cidade, ajudando pessoas com dependência química, moradores de rua e assim por diante, e que esse trabalho nem sempre é realizado pelo pastor ou pelo padre, mas realizado pelos voluntários, por aqueles que estão na base e que ajudam em todo esse processo. Então esse dia é um dia de reconhecimento dessas pessoas, dando a elas o prazer de dizer, olha, somos gratos pelo serviço que você tem feito. A data passa a integrar o calendário oficial de festas e comemorações do município e será celebrada anualmente no terceiro domingo do mês de junho. O objetivo é que o dia sirva não apenas como homenagem, mas como estímulo para que o trabalho voluntário e a assistência humanitária continuem crescendo. Uma vez que há reconhecimento, né, tanto que a gente brinca, usa o termo dizendo assim, olha, é cuidar de quem cuida. Então, quando nós cuidamos de quem cuida, isso valoriza que elas continuem trabalhando e, além disso, outras pessoas vão dizer, poxa, peraí, há reconhecimento, então eu também vou ajudar. Então, eu creio que é muito importante em todas essas vertentes. A partir da data, o município reconhece o trabalho de pastores, padres e bispos, mas também alcança missionários e líderes de ministérios. Segundo Anselmo, pastor da Assembleia de Deus e do Conselho de Pastores da cidade, o projeto é uma forma de incentivar aqueles que estão na ponta, ajudando quem mais precisa. Nós, pastores, nós estamos lá no altar, orientando biblicamente as pessoas, mas quem carrega o peso maior são aquelas pessoas que normalmente não aparecem.
por exemplo, aquelas pessoas que vão aos hospitais, que dão atendimento aos enfermos, aquelas pessoas que visitam as casas, aquelas pessoas que atendem às necessidades da comunidade em suas diferentes necessidades. Então, ter um dia exclusivo para a gente honrar os voluntários, honrar as pessoas que trabalham duro na igreja e geralmente não aparecem, vai ser um dia muito especial. Para os envolvidos, a aprovação do projeto reforça que a atuação religiosa ultrapassa o campo da fé e se torna um braço essencial de apoio à sociedade. A ideia é mostrar que cuidar da comunidade é uma responsabilidade de todos. Nessa sociedade tão carente, às vezes, de amor, de caridade, de partilha, sabe? Mostrar que existe gente que não é egoísta, que não é apegado a si mesmo, aos seus bens, mas que ajuda outras pessoas. Então, eu acho que esse projeto deve fazer, assim, suscitar que o pessoal conheça esse trabalho realizado na nossa igreja, nas outras paróquias, nas outras igrejas, enfim. Eu acho isso bonito, uma iniciativa maravilhosa. A pessoa que vai ser honrada, no caso os líderes, os voluntários, como eu disse, geralmente eles não aparecem, eu acredito que eles vão olhar para o trabalho deles nesse dia e falar, realmente está valendo a pena o meu trabalho. Está valendo a pena o meu trabalho de servir no ministério, de servir a igreja, e hoje eu estou sendo honrado por isso. E nos dias de hoje a gente sabe que essa palavra honra não está fazendo muita parte como deveria fazer. Então eu creio que vai ser um tempo muito especial e um privilégio para a gente de honrar as pessoas que trabalham junto com a gente na comunidade. Outra lei aprovada no Legislativo incentiva o empreendedorismo local. A proposta enviada pelo Executivo permite a instalação de atividades econômicas de pequeno porte em imóveis residenciais, como casas, apartamentos e condomínios. A lei complementar atualiza a antiga Lei do Fundo de Quintal e ainda estabelece novas regras. Vamos ver. A Zenaide trabalha no ramo de estética há mais de 15 anos e foi dentro da própria casa que viu uma oportunidade de se estabilizar financeiramente. Eu quis muito poder ter meu dinheiro, mas ao mesmo tempo cuidar de casa, dos filhos, da rotina e ter flexibilidade de horário também. Então eu decidi começar a trabalhar na minha casa, vi que dava certo, fiz uma clientela assim legal e hoje, graças a Deus, assim, eu trabalho em casa, digamos assim, mas assim, tem um espaço reservado, onde as minhas clientes têm conforto e tudo mais, mas eu posso conciliar a minha vida pessoal também. Pensando em abranger uma gama maior de pequenos empreendedores como a Zenaide, a Câmara aprovou um projeto para ampliar e atualizar a Lei Fundo de Quintal. A proposta é autorizar a realização de atividades econômicas de pequeno porte em imóveis residenciais. Com a mudança, o número de atividades permitidas saiu de 162 para mais de 500. Essa lei, ela traz, de fato, a desburocratização. Ela já existia, ela foi atualizada com 3 medidas importantíssimas. A primeira, que a lei antiga, ela liberava 136 atividades para iniciar em residência. Essa de agora são mais de 500 atividades. Essa lei também contempla os mercados de autoatendimento em condomínios e também o rural. Então nós estamos empolgados que a desburocratização acontece aqui de fato e trabalhamos firmes para que cada dia mais nós consigamos atender melhor os nossos empreendedores. Para as atividades serem autorizadas, elas precisam estar em conformidade com os seguintes requisitos: estar instalada em residências individuais ou geminadas que não ultrapassem 8 habitações agrupadas. Se o produto oferecido for do gênero alimentício, fica vedado o consumo no local. Possuir documento de regularização do imóvel, como o habite-se ou outro documento equivalente. A área destinada à atividade não pode ultrapassar 30% da área total construída, nem exceder a 120 metros quadrados. Não possuir mais que 4 funcionários. Além disso, as atividades devem ser consideradas como um trabalho de impacto irrelevante,
Em outras palavras, é uma atividade que não apresenta riscos ou interfira no trânsito, na obstrução da passagem de pedestres e na geração de resíduos. O grau de incomodidade. É fácil de você entender, porque a lei ela vem com alguns cuidados, na verdade com vários cuidados. Por exemplo, quem é contemplado nessa lei não pode ter consumo no local, ou seja, você não pode ter um restaurante que tenha consumo, porque o restaurante tem consumo no local, mas você pode ter a fabricação de alimento. Então, quando você olha a questão do baixo impacto, fica fácil, por exemplo, um bazar, o impacto dele é irrelevante. É por isso que nós chamamos de baixo, médio e alto impacto. A licença para realizar as atividades dentro do espaço doméstico pode ser concedida a pessoas físicas, microempreendedor individual ou pessoa jurídica, desde que ela resida no local. Sabendo das vantagens da regularização, a Zenaide não perdeu tempo e já deixou tudo organizado. Tem toda uma questão assim da prefeitura, você vai lá na prefeitura, tem um andar específico para isso. Eles vão dar assim para você todas as orientações de como tem que ser esse espaço, o que é exigido também, né? Então você faz o espaço de acordo com as normas, né? Para que você também não tenha o risco de trabalhar irresponsavelmente. Tem também a questão que a gente faz de levar, por exemplo, o seu diploma, você mostra que você é formado, né? Eles dão ali um papel te autorizando a trabalhar com aquelas funções. Então, digamos que se alguém pergunta, mas você pode fazer o que você está fazendo? Você tem esse documento para dizer, não, eu tenho, está aqui, tudo bonitinho. Dentro da Câmara, a visão é de que o projeto vem para fortalecer os pequenos empreendedores da cidade, já que regulamentar o espaço doméstico ajuda a promover ainda mais oportunidades de emprego. Com a estruturação dos pequenos empreendedores, a expectativa é que os negócios se estabilizem e alcancem patamares ainda maiores. Se você fizer um estudo, você vai notar que muitas empresas começaram numa garagem. Muitas empresas que hoje são empresas grandes começaram. O que é a nossa ideia? É ajudar esse empreendedor, porque está no nosso DNA empreender. Ajudar esse empreendedor iniciar e ele vai virar uma microempresa, ele vai virar uma empresa de pequeno porte. A nossa ideia é isso, é desburocratizar para facilitar cada dia mais o empreendedor de São José dos Campos. E com a regularização em dia, a Zenaide consegue continuar proporcionando a manutenção na autoestima das suas clientes. Eu amo. Tipo assim, é muito bem-estar para mim. Eu falo que às vezes eu chego aqui para trabalhar e eu sinto bem-estar. Então, eu me encontrei mesmo na minha profissão. Então, trabalhar aqui para mim, promover a autoestima das mulheres, conversar, poder compartilhar um pouquinho do nosso dia a dia, da nossa rotina e, ao mesmo tempo, trazer e promover para ela tanto beleza como bem-estar também. E olha que legal, a Câmara Municipal homenageou 2 esportistas da nossa cidade. Em sessão solene, a montanhista Juliana Tosi recebeu a medalha Superação e o professor de Educação Física, personal trainer e preparador físico, Éden Carlos de Jesus, ganhou o diploma de reconhecimento público. Em solenidade realizada no plenário da Câmara Municipal, a montanhista Juliana Tosi recebeu a medalha Superação, honraria dada a pessoas idosas ou como ela, que tenham alguma deficiência e comprovadamente tenham realizado algum ato de superação. Na mesma noite, o educador físico Éden Carlos de Jesus também foi agraciado. Ele recebeu um diploma de reconhecimento público por suas ações em parceria da montanhista. As honrarias foram propostas pelo vereador Rafael Pascucci. O vereador Robertinho da Padaria, foi presidente aqui da casa, me trouxe a história, uma história inspiradora, tanto da Juliana, do professor, do esposo do Guilherme também, que é muito parceiro da Juliana. Chegou e é uma história que merece ser contada, homenageada e registrada aqui na nossa cidade, na nossa Câmara Legislativa. Citado por Pascucci, o ex-vereador Robertinho da Padaria esteve presente na solenidade e foi uma das personalidades que compuseram a mesa diretora. E essa homenagem é muito bacana. Essa casa é de costume fazer homenagem, para as pessoas que prestam serviços na nossa cidade e pessoas que têm histórias assim de resiliência, história de superação, como é o
o da Juliana, né? Então, para mim é uma satisfação, viu, Ed? É uma honra poder estar aqui e poder participar dessa solenidade também. A homenageada da noite, Juliana Tosi, sempre foi uma apaixonada por esportes radicais. Ao lado do marido, Guilherme, rodou por trilhas em diversas regiões do mundo. A atleta, no entanto, em meio às aventuras, descobriu um câncer de mama, que logo foi superado. O problema mesmo viria após ela engravidar. Durante a gestação, ela descobriu a degeneração cerebelar paraneoplástica, uma condição rara que comprometeu parte dos movimentos do seu corpo. Mesmo assim, Juliana conseguiu concluir a gravidez e dar à luz o pequeno Benjamin. Ainda assim, mesmo com as limitações, o amor pelas montanhas não havia cessado. O problema era a acessibilidade, já que uma cadeira de rodas convencional dificultava bastante qualquer trajeto. Foi aí que apareceu as habilidades do maridão, engenheiro civil, que logo resolveu a questão. Quando a gente estava quase caminhando para fechar um diagnóstico da Ju, várias possibilidades eram bem pessimistas, assim, com pouco tempo de vida. E aí foi quando eu fiz essa promessa para ela, né, que onde ela quisesse ir, eu ia levar. E no Brasil não se cogitava em acessibilidade de montanha em 2015. E aí, eu sou engenheiro, né, eu sou engenheiro civil, eu fui atrás de algum equipamento que eu pudesse viabilizar essa volta dela, esse retorno dela para a montanha. Então a gente fez uma trilha inicial com a cadeira de roda convencional, foi terrível. E quando eu voltei de lá, eu comecei a desenhar e a fazer o protótipo da Juliette, que é a cadeira que nos acompanha hoje. Juliette, que é a Ju que batizou. E aí foi uma solução, a princípio, só para a Ju, que deu muito certo. E a gente falou, por que não, né, espalhar isso para mais pessoas? E aí começou esse legado, assim. Mas foi o outro homenageado da noite quem preparou fisicamente Guilherme e Juliana para a ida ao Monte Roraima, principal objetivo dos dois. Eden trabalha há mais de 10 anos com o casal e tem experiência com montanhistas com deficiência. No final de 21 para 22, aí eles já estavam com essa proposta de subir o Monte Roraima. Na verdade, né, ela sempre comentava desse sonho. E aí quando concretizou o projeto, foi quando definiram a data, aí eu intensifiquei o trabalho focando em preparar fisicamente ela para suportar os 10 dias de cadeira, porque uma coisa é estar numa cadeira do dia a dia, a outra é estar numa cadeira adaptada a subir numa montanha. Então eu fiz a preparação específica dela, fizemos a preparação específica do Guilherme, e aí dentro desse processo também, no meio do caminho ali, recebi o convite para estar dentro do apoio, né, fazendo esse apoio tanto físico para toda a expedição e mental também, como isso, né, continuando sendo preparador deles ali durante o processo. Então assim, somar mesmo, a gente tem quase 10 anos já que eu venho desenvolvendo o trabalho com ela. E no momento principal da noite, Eden e Juliana receberam as honrarias das mãos do vereador Rafael Pascucci, idealizador das homenagens. Noite de reconhecimento por uma experiência memorável. Noite de muitas emoções. Pior que não tem como descrever, emocionante, porque foi um sonho de mais de 10 anos. E agora eu pude estar lá no Monte Roraima, mesmo estando numa cadeira de rodas, foi muito bom. E ter os amigos e o maridão apoiando foi demais. A gente vê que a gente conseguiu fazer esse feito, a primeira cadeira de roda, a primeira cadeirante que subiu no Monte Roraima e ver a cidade reconhecendo esse feito, abraçando também a gente aqui como cidadão de São José dos Campos. Para a gente é extremamente gratificante, emocionante. E amanhã, dia 25 de novembro, é celebrado o Dia Nacional do Doador de Sangue. Para comemorar a data, o Banco de Sangue de São José dos Campos vai realizar ação especial para incentivar a doação de sangue na cidade. Serão distribuídas 250 senhas por ordem de chegada para quem quiser doar. O repórter Eduardo Campos está lá no Banco de Sangue de São José e conta mais detalhes para a gente de como participar desse dia especial.
Fala, Júlia, ótima tarde para você, para todos que nos acompanham aqui pelo Boletim Legislativo. Estou chegando aqui depois do feriadão prolongado que a gente viveu aí para falar sobre um assunto importantíssimo que é a doação de sangue. Isso porque amanhã, no dia 25, é dia do doador e vai rolar uma programação especial aqui no Banco de Sangue de São José dos Campos. Quem vai falar mais para a gente sobre a importância da doação é o Paulo Pontes, que é o responsável pelo setor de captação de doadores aqui. Paulo, para a gente começar a nossa conversa, queria que você falasse um pouco sobre quem pode vir aqui no Banco de Sangue para poder doar também. Boa tarde. Boa tarde, vamos lá. Na verdade é muito simples, basta ter entre 16 e 69 anos. Os menores devem estar acompanhados de um responsável legal ou estar portando uma autorização do seu responsável. Além disso, a primeira doação pode ser feita até os 60 anos. Os doadores devem pesar mais de 50 quilos, devem estar com um documento de identificação com foto, ter repousado bem, pelo menos 6 horas nas 24 horas que antecedem o horário da doação, estar em boas condições de saúde e não vir em jejum. É fundamental apenas evitar alimentos gordurosos, tanto no café da manhã quanto no almoço, porque optar em doar na parte da tarde, e o doador poderá doar 2 horas após a doação na parte da tarde, na parte da tarde o doador poderá doar 2 horas após o horário da refeição. Maravilha. Paulo, queria que você falasse também um pouco sobre a importância, de manter o banco de sangue com bons índices, principalmente agora nessa reta final do ano. É verdade. Na verdade, o dia 25 de novembro ele é uma data muito importante, primeiro para a gente agradecer essas pessoas que de forma heróica, altruísta, deixam o conforto do seu lar e comparecem ao serviço para doar um pouco de si para uma pessoa que sequer a conhece. Então é um momento importante de agradecimento, mas de também trazer à tona a relevância desse gesto da doação de sangue para toda a sociedade. Como você bem disse agora, já nas festas de fim de ano, a partir da segunda quinzena de dezembro a gente tem uma queda importante nas doações, porque as pessoas viajam para passar as férias em outras localizações, então a gente precisa se preparar para essa queda nas doações, para que isso não impacte no atendimento dos nossos pacientes. Legal, eu queria que você falasse também sobre como a doação de sangue de uma pessoa pode ajudar a salvar mais de uma vida, Tem aquele esquema de separação do sangue também, Exatamente. A bolsa de sangue, na verdade, o doador doa aqui o que nós chamamos de sangue total. A bolsa dele é encaminhada, então, após a doação, ao fracionamento, onde o sangue ele é separado em até 3 componentes, até por isso que a gente costuma dizer que com uma doação a pessoa pode salvar até 3 vidas. Maravilha. E teve uma reforma aqui no Banco de Sangue, uma ampliação, O que mudou aqui? O que tem de diferente agora? Sim. Na verdade, a gente fez uma obra de ampliação e conseguimos, então, a partir dessa obra, aumentar o número de triagistas, aumentar o número de cadeiras na sala de espera, aumentar o número de cadeiras na sala de doação. Então, a gente está se preparando para poder receber um volume maior de doadores. Maravilha, Paulo, para a gente já ir fechando aqui, amanhã é dia do doador de sangue, como a gente já falou, vai ter alguma programação especial, O que essa semana está reservando também? Com certeza, na verdade o dia do doador a gente recebe os doadores com tapete vermelho, a gente decora todo o serviço, a gente aproveita para oferecer um lanche especial, então é um momento único onde a gente aproveita para fazer uma festa, da festa pela vida. Fechou, mas para a gente reforçar aqui os horários para vir para doar sangue, como que é? Olha, nós atendemos de segunda a sexta, das 7 às 16 e o serviço fica aqui no centro, ao lado da Santa Casa. Maravilha, Paulo, obrigado pela sua participação aqui, pelos esclarecimentos. Ju, é aquilo que a gente sempre fala, Sempre bom ajudar o próximo e eu quero ver você também doando aqui amanhã, hein, Ju? Abraço e a gente volta com você do estúdio. O Banco de Sangue de São José é responsável por atender os principais hospitais da região. Uma única doação de sangue pode salvar até 4 vidas. Então doe! Basta ir até o banco de sangue localizado no centro da cidade, na rua Antônio Sais, número 425. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7 horas da manhã às 4 horas da tarde. Vamos mudar de assunto e falar de direito trabalhista? Especialista explica o que é garantido por lei aos funcionários terceirizados. Vamos ver no quadro Seu Direito. Seja bem-vindo ao Seu Direito. Aqui a gente te ajuda a entender como a lei funciona na prática. Olha só, muita gente trabalha como terceirizado, mas a dúvida é: esses profissionais têm os mesmos direitos de quem é contratado diretamente pela empresa? Hoje vamos explicar o que a legislação diz e quais são as diferenças na prática. E aí, qual é o seu direito?
O trabalhador terceirizado, ele tem os mesmos direitos do trabalhador contratado diretamente. A questão é quem é responsável por esses direitos, a empresa tomadora do serviço ou a empresa que contratou. Então isso vai depender da função, de como ele exercia esse trabalho lá, mas tem os mesmos direitos. E ainda no assunto mercado de trabalho, o PAT de São José dos Campos está com diversas oportunidades de emprego disponíveis. Confira na nossa agenda de serviço. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidade de emprego para atendente balconista, atendente de lanchonete, atendente de lojas, auxiliar de cozinha, auxiliar de expedição, auxiliar de limpeza, auxiliar de manutenção predial, auxiliar de padeiro, empregado doméstico nos serviços gerais, encarregado de estoque, encarregado de expedição, garçom, mecânico de automóvel, mecânico de manutenção de máquinas industriais, oficial de manutenção, operador de empilhadeira, operador de teleatendimento ativo, operador de vendas, serralheiro e vendedor interno. E ainda há vagas para pessoas com deficiência nos cargos de auxiliar de limpeza e operador de teleatendimento ativo. Para se candidatar é fácil. É só comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. Hora da previsão do tempo aqui no Boletim Legislativo. Como será que fica o clima nesse início de semana? Vamos ver. Hoje, segunda-feira, tarde com temporal e noite chuvosa. Máxima de 24 e mínima de 18 graus. Amanhã, terça-feira, sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite, o tempo segue firme, máxima de 24 e mínima de 17 graus. E chegamos ao fim do Boletim Legislativo de hoje. Você pode rever as reportagens do jornal no YouTube da TV Câmara. Amanhã estou de volta aqui a partir das 2 horas da tarde e, claro, eu te espero. Até lá!